Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana, sejam muito bem-vindos ao Samari. Antes de começar o caso de hoje, eu queria agradecer muito a todos os comentários que vocês estão deixando nos meus vídeos. Isso ajuda muito no engajamento do canal, então por favor não parem. E eu peço desculpas por não estar conseguindo responder um por um, mas eu estou lendo tudo e eu estou muito feliz com a repercussão dos vídeos e o carinho que eu estou recebendo de vocês. Eu queria aproveitar e fazer duas observações sobre o vídeo que eu postei do Marco Aurélio. A primeira é que eu mencionei que o filho do senhor Afonso seria autista. Porém, além disso nunca ter sido de fato confirmado, autismo não seria um motivo que levaria alguém a cometer um crime. O termo correto, inclusive, que devemos usar é transtorno do aspecto autista, que é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta as interações sociais, na comunicação e no comportamento, podendo incluir padrões repetitivos e interesses restritos, além de poderem ter sensibilidade sensorial. Muitos não gostam de ser tocados, até mesmo por pessoas próximas. Essas características e a intensidade dos sintomas variam muito de pessoa para pessoa e do grau do transtorno. E na minha fala deu a entender que essa era uma justificativa para ele ter possivelmente feito algo com Marco Aurélio, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu mencionei ainda que quando Marco Aurélio some, o Brasil estava em ditadura militar, porém a ditadura havia acabado de terminar. Em alguns lugares fala que o final da ditadura acontece no ano de 1984 e em outros falam que foi no dia 15 de março de 1985. E o incidente do Marco Aurélio acontece em 8 de junho de 1985. Porém, a gente sabe que quando acabou a ditadura, não foi de um dia para o outro que as coisas mudaram. Anos depois do fim da ditadura, ainda se ouvia muito relatos de pessoas que afirmaram terem sido torturadas e que sabemos hoje que eram relatos verdadeiros. Muitas dessas torturas foram investigadas apenas décadas depois. Quem aí se lembra do caso das bruxas de Guaratuba, onde uma mãe, sua filha e um pai de santo foram torturados, pois uma criança havia desaparecido e graças a algumas articulações criminosas, todos começaram a achar que haviam sido eles os responsáveis pelos crimes. Eles alegaram que haviam sofrido tortura para que confessassem o crime que não haviam cometido. Porém, nunca conseguiram provar isso e foi apenas em 2018, no podcast do Ivan Mizanzuki, chamado O Caso Evandro, que toda a verdade veio à tona. Essas torturas aconteceram em 1992, ou seja, 8 anos após o fim da ditadura. Imagina o caso do Marco Aurélio, onde o país tinha acabado de se tornar democrático. Muitas coisas ainda aconteciam por debaixo dos panos. Então eu faço a correção do ano em que acabou a ditadura, porém mantenho a informação de que tanto Oswaldo quanto Juan alegaram terem sido torturados para que confessassem esse possível crime. Enfim, por ter tido uma repercussão grande aqui nos comentários, eu achei melhor esclarecer esses pontos. Mas, agora sim, vamos pro relato de hoje. Gente, eu encontrei um podcast gringo chamado Mr. Bowling, que conta diversos casos totalmente desconhecidos por nós, e eu achei que seria interessante trazer alguns contos que me deixaram de cabelo em pé. Hoje eu vou contar apenas um deles, mas nos próximos vídeos eu vou trazendo mais histórias. O conto que eu vou trazer hoje é o caso ufológico, contado pelo Tom Segura, nesse podcast que eu mencionei. É um caso super delicado, pois as pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Ele foi bem traumatizante para o México e causa muito desconforto nas pessoas apenas de mencionar sobre essa história. Esse caso foi gravado e tem documentos oficiais, porém você não encontra facilmente, muito menos pela internet. Você só consegue encontrar esse relato completo em uma biblioteca do México e estaria disponível apenas em espanhol. E mesmo eles possuem apenas uma cópia dessa história, então não tem como saber se esse relato está completo ou se falta algo. E essas evidências que estão nessa biblioteca são transcrições e áudios deste caso. Para você ter acesso a essa história, você não pode simplesmente ir até a biblioteca e pedir por ela. Você precisa escrever uma carta formal para pedir permissão para ter acesso a ela. Mas por que dificultam tanto em ter acesso a uma história como essa? Bom, segundo a pessoa que está contando esse relato, toda essa parte burocrática foi feita para conseguirem ter acesso à história. Eles contactaram a biblioteca específica que deu a permissão para eles, porém pediu para que tivessem muito cuidado com ela, pois essa é uma história bem sensível no México. E por isso que eles não gostavam de deixar qualquer um conseguir acessá-la. A história então relata que em junho de 1976, um rapaz de 23 anos chamado Rafael Pérez estava em treinamento para se tornar um piloto. Ele tem missões de treinamentos e por isso faz voos frequentes para conseguir seu certificado e no final se tornar um piloto. Seus treinos de voo acontecem no aeroporto em Chimalacán, no México, que ficava a 3 horas do interior de Acapulco. O Rafael já havia voado diversas vezes com outro piloto junto, pois estava aprendendo.
Então, ele pilotava um avião pequeno, parecido com um Cessna. E nesse dia de junho, ele iria pilotar sozinho pela primeira vez. Por ser seu primeiro voo solo, o seu teste seria simples. Ele precisaria decolar, como sempre fazia, deveria realizar um trajeto circular completo, levantando a cauda e completando um círculo no ar, voltando ao ponto de partida após o voo, pousando a aeronave. Basicamente, para demonstrar suas habilidades e calma durante esse processo todo. E vamos lembrar que era o ano de 1976, onde os controles e funções dentro da nave eram bem rústicos. Eles não tinham ainda sistema de GPS, tinham apenas bússola e altímetro para se localizar e conseguir medir a altitude que estariam voando. Mas a maioria dos voos eram bem difíceis de identificar algumas posições, onde às vezes a melhor alternativa era apenas olhar pela janela e ver onde estariam. Então, Rafael decola às 9h15 da manhã, no dia 23 de junho, e assim que ele decola, ele percebe uma névoa bem densa. Ele sabia que estaria assim, mas sozinho, em pleno voo, ele acabou ficando limitado em reconhecer aonde estaria. Mesmo olhando da janela, não conseguiu saber a posição exata que se encontrava. Ele usa os instrumentos do avião e acredita estar em uma determinada posição. Começa então a se preparar para realizar a manobra exigida para o seu teste. E quando está voltando para o aeroporto, ele não consegue enxergar a pista embaixo, ficando incerto de onde poderia pousar. Até que em um determinado momento, se baseando em seus instrumentos, ele percebe que não tem mais ideia de onde possa estar. Ele então tenta ligar pelo rádio para a central de controle para informar que estava perdido e informando que levaria um tempo maior para conseguir pousar. Ele não tem retorno da central de controle, ele escuta apenas uma estática distorcida. Então ele percebe que precisaria voar de volta pela esquerda. Então ele tenta pilotar o avião para a esquerda, mas a aeronave não se mexe, continua a voar em linha reta. Ele então pensa que havia algo de errado com o avião, algum problema que ele não estava conseguindo identificar. Ele tenta não entrar em pânico e se manter calmo. Pega novamente o rádio e comunica que estava tendo um problema com a aeronave. Ele explica que não estava conseguindo fazer o avião virar para a esquerda. Ele também tentou virar para a direita, porém o avião simplesmente não obedecia seu comando, apenas continuava voando em linha reta. Ele pede essa ajuda pelo rádio, perguntando o que deveria fazer, mas não obtém nenhuma resposta. O avião então começa a subir e ele não está dando esse comando para o avião. Ele está voando para cima sozinho e ele percebe que está entrando em uma grande nuvem. A nave continua a subir e ele continua tentando fazer com que a nave mudasse de direção, tanto para a esquerda quanto para baixo. Ele tenta de tudo, mas ele não consegue. O avião simplesmente não obedece. Ele não consegue ver mais nada e começa a entrar em pânico. Ele continua sem contato com a central de controle. E quando ele entra totalmente dentro da nuvem, ele começa a se sentir extremamente cansado. Um cansaço inexplicável toma conta dele, que acaba dormindo. Ele acorda na cabine sem ter ideia de quanto tempo passou. Ele percebeu que dormiu, mas não entendeu aquele sono repentino ou a estranheza da nave de não se mover. Para ele, poderia ter passado um segundo ou dias. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia dormido. Ele entra em choque ao perceber que não deixou o avião cair. Como isso é possível? Porém, nesse insight que teve, percebeu algumas coisas muito estranhas. A primeira é que, mesmo sem saber como, o avião continuava voando. Ele percebeu então que o avião não estava mais subindo e que aquela névoa misteriosa que ele pensou ser uma nuvem havia desaparecido. Ao olhar pela janela, viu que estava sobrevoando o oceano. Ele então racionalizou tudo aquilo, olhou para o relógio e viu que eram 11h30 da manhã, ou seja, fazia 3 horas que ele havia decolado do aeroporto, se perguntando então sobre quais águas estaria sobrevoando, pois pelo período que ele decolou e teria dormido, não teria tempo suficiente para chegar próximo do oceano. Ele fica preocupado então e olha para o seu tanque para conferir a quantidade de gasolina que teria, porque se ele chegou até o oceano, ele provavelmente não teria gasolina para voltar até o aeroporto. E é quando ele se surpreende mais uma vez ao perceber que ele ainda tinha 3/4 do tanque cheio. Ele percebe que não teria tido gasolina suficiente para voar tão distante assim, ao ponto de estar sobrevoando o oceano, sem ter ideia de como conseguiu chegar onde estava, ou mesmo sem ter ideia de onde estava. É quando alguém o chama pelo rádio. Ei, você está aí? Ele agarra o rádio e ele está totalmente frenético. Ele conta que adormeceu durante o voo e que não sabe onde está. Há uma pausa do outro lado do rádio e a pessoa do outro lado se apresenta com precaução na voz e diz: "Oi,
eu sou o Carlos. Você está sozinho no avião? O Rafael, em choque, responde: é claro que eu estou sozinho. Onde eu estou? Eu acho que eu adormeci. Não sei o que está acontecendo. E a reação de Carlos foi apenas dizer: ok, você está na costa de Acapulco e durante a última hora você sobrevoou a água. Você apenas apareceu pra gente às 10h30 da manhã. Você decolou às 9h15. Leva 3 horas para chegar onde você está agora. E aparentemente, ele havia feito o trajeto em 1h15. Carlos então orientou aonde ele estaria e qual aeroporto ele poderia pousar e pediu para que ele pousasse e que esperasse, pois ele o encontraria ali. Rafael fica apenas feliz de estar vivo, mesmo sem entender nada, e segue as orientações do Carlos e consegue chegar até o aeroporto de Acapulco. Assim que ele pousa, há 3 homens de terno esperando por ele. Eles o levam detido e o colocam em um carro preto. Rafael pergunta o que estava acontecendo, porém ninguém responde, como se não soubessem ou não quisessem respondê-lo. Eles o levam até o hospital. O Rafael fica todo nervoso e o tempo todo pede desculpas pelo acidente. Quando chegam ao hospital, Rafael passa por testes toxicológicos, que deram todos negativo, ou seja, ele estava sóbrio. Fizeram ainda testes psicológicos e perguntas foram feitas para terem certeza que ele estava são de seus atos. E todos os testes determinaram que sim, Rafael estava bem e são. Foi então que decidiram finalmente contar para Rafael o que tinha acontecido. Relataram que Rafael havia aparecido no radar quando estava na costa de Acapulco, aproximadamente 10h30 da manhã, onde ninguém conseguiu entender de como ele chegou lá, porque seria impossível pela rapidez e pela quantidade de gasolina que tinha no avião. E eles informaram: você apareceu no radar e começou a conversar com Carlos, o controlador aéreo. E segundo Carlos e nossos registros, vocês conversaram por 1 hora. A conversa toda foi gravada e eu vou ler para você a primeira coisa que Rafael teria dito a Carlos. E por isso você vai entender o porquê que a primeira pergunta de Carlos foi se Rafael estaria sozinho. Ele disse que quando Carlos o viu pelo radar, perguntou quem seria. Em uma voz profunda e robótica, teve a resposta: o piloto está falando, mas não de forma voluntária. Estamos usando como microfone. Seu equipamento é muito primitivo. Não é importante quem somos ou de onde viemos, apenas vivemos no mesmo universo. E durante 30 a 45 minutos, essa voz que se projetava em Rafael começou a falar sobre a humanidade. O quanto somos a única espécie do universo que usa a guerra e incita a violência uns contra os outros de forma deliberada. A voz robótica continua dizendo que estávamos prestes a causar um holocausto nuclear e que poderíamos ser exterminados se isso continuasse. E então, aproximadamente às 11h30 da manhã, Rafael acorda e sua voz muda completamente. Do nada, Rafael teria começado a perguntar o que estaria acontecendo, que tinha dormido, e foi então quando Carlos pensou: espera um minuto, eu tenho conversado com você por 1 hora. Teria que ter outra pessoa com Rafael na aeronave. Ninguém tem ideia de como Rafael chegou onde chegou. Eles examinaram seu avião e não encontraram nada de errado com ele. O governo mexicano rapidamente abafou essa história e agora só seria possível acessá-la nessa obscura biblioteca no México. Rafael até hoje conta esse relato, dizendo o quão misterioso tudo isso foi e o quanto ele não se lembra de nada do que disseram para ele. Uau, que história foi essa? Será que o Rafael sofria de algum transtorno de personalidade e acabou sofrendo um ataque de ansiedade por estar sozinho fazendo o seu primeiro voo e inconscientemente fez tudo isso? Ou será que tivemos uma intervenção de outros seres para nos alertar dos perigos que as guerras podem causar na humanidade? E se a gente parar para pensar que o ano de 2024 e esse ano saiu tanta coisa nesse sentido, mas e você, acredita em tudo isso? Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse relato e se você acredita nessa história. Você já viu alguma coisa estranha no céu? Ou conhece alguma outra história tão bizarra como essa? Me fala aqui se for um caso muito legal e eu faço um próximo vídeo contando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não deixem de se inscrever no meu canal, deixa seu like para me ajudar e divulga o meu canal se você gostou dessa história. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!